Bom dia, Laís, tudo bem? Então, tô passando esse vídeo aqui, gravando esse vídeo para ti, para explicar um pouquinho as questões do exercício proposto em aula, para a gente economizar, então, o tempo de aula para não ficar fazendo todas essas correções. Então, agora eu vou utilizar esse tempo aqui para explicar todos os porquês que você acertou, porquê que tu errou no exercício, para economizar nosso tempo. E então aqui você vai entender o que você deve alterar na hora que você vai escrever e também vai entender o que você tem que manter do que você sabe. A primeira, o exercício então era, a gente tinha feito um texto, tinham 7 palavras em negrito ao longo do texto e você deveria criar 2 frases para cada um deles. Então, 2 frases para cada palavra do que estava em negrito, do que estava em negrito no texto. Então, a primeira, começando, que era o here, né? A gente tinha feito aqui, então, do you like hear Coldplay? Então, a primeira coisa que acontece sempre que você utiliza o like com algum verbo logo na sequência, no caso, o verbo seria o hear, você vai colocar o to. Do you like to hear Coldplay? Seria isto aqui a frase correta. Do you like to hear Coldplay? Mas, quando você utiliza para a questão de bandas, escutar alguma música, escutar uma banda, escutar um jornal, um show de TV, você vai utilizar não o hear, embora o hear signifique escutar. Vou até deixar aqui em negrito, escutar. Ele é um escutar um pouquinho diferente. Quando você quer falar sobre questão de músicas ou bandas, você vai utilizar o listen. Do you like to listen to? Por que o segundo to aqui, então? O segundo to é que sempre quando você vai utilizar o listen, ele vem acompanhado com o to. É o único verbo, ou um dos poucos que eu me lembro, que tem 2 vezes o to. Então, esse primeiro to, o que ele faz? Ele vai colocar todos os verbos em correr, caminhar, sorrir, escutar, falar. Então, o primeiro to vai deixar no infinitivo, enquanto o segundo ele vai colocar ele é só necessário por causa do listen. Se fosse qualquer outro verbo, não teria. Se fosse o hear, que a gente tinha falado antes, que o hear não teria necessidade de colocar o to, então. Então, é só listen. Listen to Coldplay. O hear você vai utilizar para questões de barulhos, sons, coisas que você não tem opção de escutar, coisas que você escuta por acaso. Enquanto listen, você planeja. Então, por exemplo, quando você vai escutar uma banda, você utiliza o listen to. Da mesma forma, aqui embaixo, o journal não seria jornal, tá? Jornal, então a gente fala em inglês news, que se escreve então news, a gente fala news. Então, you hear the news today. Só que você vai colocar a mesma forma, você escutou, é passado. Então você vai colocar um did you. Did you? E a gente segue o mesmo exemplo acima. Did you listen to? Listen to the news today. Isso aqui que seria o você escutou o jornal hoje. Eu vou te dar alguns exemplos aqui que você poderia utilizar, então, como o hear, com o hear, só para você entender, então. O primeiro exemplo, vamos colocar aqui o número 13, então, para já adicionar mais vocabulário para você. Did you hear that noise last night? Ou vamos colocar diferente aqui. Did you hear some noise last night? Que seria o quê? Você escutou algum barulho ou noite passada? Na noite passada. Então, hear, um barulho. O barulho você não tem a opção. Agora eu vou escutar ele.
Então, o hear você vai utilizar quando é um barulho que acontece e você escuta por acaso. Diferente da música, que você decide escutar ela. Mais um exemplo, então. Do you hear strange noise often? Do you hear strange noise often? Do you hear strange noise often? Que significa você, vou colocar do mesmo padrão que você colocou aqui, você escuta sons estranhos frequentemente. Então, often que se diz em inglês, frequentemente. You hear strange, hear aqui então, escuta. Então percebe, Laís, que a gente tem duas formas de falar o escutar. Hear e listen to. Listen to a gente opta. E o hear a gente não opta, a gente escuta sem querer. Um outro exemplo. Are you hearing a baby crying? Significa, então, are you, você está, o verbo to be, você está escutando um bebê chorando? Então, crying, chorando, por causa do ing que coloca ando, endo, indo na frase. Ando, chorando, crying, ing. E hearing, então, também, escutando, ando. Então, por isso que a gente vai utilizar o ing junto com o verbo, porque o ing vai colocar o ando sempre no verbo. Indo para o próximo exemplo aqui. We are listening to music in the mall. Então, aqui, perfeito. Listen to, você utilizou listen to. Só teria que colocar aqui listen to. Não, perfeito, tá? Não precisa alterar, não. Agora que eu vi. We are listening, porque nós escutamos música no shopping. Nós temos que colocar, então, aqui we listen. We listen, não we are. We are é nós estamos. E aqui não tem o estamos que você queria falar. We listen to music in the mall. Sempre que a gente for falar shopping, que no caso é mall, você fez certíssimo, shopping é mall, mas a gente não vai utilizar o in. O in, ele é utilizado para países, para cidades, para algo mais amplo. Mall, shopping no caso, é algo bem específico. E quando a situação é específica, o lugar é específico, você vai utilizar o at. At mall. We listen to music at mall. Nós escutamos música no shopping. Eu poderia falar at the mall também, mas não tem necessidade. At mall está certíssimo. My dog like listen to my voice. Então, my dog é terceira pessoa. My dog seria it. Sempre que a gente utiliza o it no presente, você vai colocar um S depois do verbo. No caso, likes. My dog likes. My dog likes. E sempre que você utiliza o likes, você tem que colocar o to. My dog likes to listen to my voice. E então, na próxima aqui, desculpa, meu cachorro gosta de ouvir minha voz. Perfeito. My dog likes to listen to my voice. Então, aqui já estamos encaminhando para a parte mais... que acho que a maior parte aqui está certo. They are listen to my playlist. Então, aqui você tira esse the. They are listen to my playlist in Spotify. Então, aqui é a mesma situação que eu falei antes, de lugares específicos. Mas quando você vai utilizar plataformas online, você vai utilizar o on. Mais adiante, a gente vai entender bem certinho por que se utiliza in, on, at. Mas você só precisa saber agora que quando você vai utilizar um ambiente online,
você vai utilizar on. Por exemplo, Spotify, ele vem de um meio, do ambiente online. YouTube, no caso, o YouTube, também é on. Então, on internet, on Spotify, on YouTube. E para qualquer outra rede social, você também vai utilizar o on, quando você quer falar o no. Então, on YouTube. Então, vamos lá. Eles estão escutando a minha playlist no Spotify. Então, agora sim, listen to my playlist on Spotify. Então, sempre que você for falar ambientes online, on. I am listening to Spanish, letra maiúscula, Spanish class on YouTube. Eu estou escutando aula de espanhol no YouTube. What are you, a boss? Aqui está certíssimo. What are you, a boss? Só que na tradução seria o que você é um chefe? Mas o significado dá a mesma coisa, como você falou. Você é um chefe, ou o que você é um chefe, os dois são super aceitáveis, porque lembra que a gente não precisa fazer tradução, a gente tem que fazer uma interpretação. Então, what are you, a boss, a forma como você falou, perfeito. Você não está fazendo uma tradução. Então, só que eu estou te apresentando uma segunda opção que poderia ser interpretada. Então, are you the big boss of Instagram? Você é o maior chefe do Instagram ou o grande chefe do Instagram, o grandão, o chefe grandão do Instagram? Perfeito. Are you? Você é. Então, you, você, are, é ou está. Da mesma forma aqui em cima como você utilizou. Are you? E aqui embaixo, are you? Você é perfeitíssimo. Então, o que foi feito? Então, nós falamos com o Obama na escola. Falar não é tell. Tell é dizer, por exemplo, dar um conselho. Tell, de conversar, no caso que você está querendo explicar aqui, é talk. Talk. Só que como é passado, você vai adicionar o ed junto. We talked. Você vai tirar o are, porque o are, lembra o que é? Estamos, ou é. E aqui no meio, você não colocou nós estamos ou nós é. Você falou nós falamos. Nós falamos é passado, e quando a gente utiliza passado, a gente não utiliza o are, ou, por exemplo, aqui seria we are. E quando você está falando no passado, você não vai falar o we are. Você vai tirar isso aqui. Então, we talked with Obama. E sempre que você for falar school é um lugar bem específico. Então, por querer falar um lugar específico, você vai utilizar that school. Se você colocar no tradutor do Google, provavelmente ele vai dizer in the school. Mas o correto mesmo é at the school. Então, we talked with Obama at school. Aqui a gente poderia utilizar talked to Obama ou talked with. Antigamente isso era aceito na gramática, talked to, mas hoje em dia dá para utilizar talked with, que então o pessoal utiliza bastante e eu já vi em diversos textos. Mas vamos lá. Eu conversei com meu namorado na minha casa. Então, sempre que você for utilizar passado, você não vai utilizar o I am. Então, aqui a gente poderia fazer duas formas. Eu vou deixar em vermelho para você entender que ficou errado e colocar duas formas que você poderia falar isso aqui. I am telling to my boyfriend. Vou deixar bem simples aqui, que seria eu estou falando para meu namorado. Alguma coisa que você está falando. I'm telling to my boyfriend. Então, talvez sobre a escola, sobre a faculdade, sobre o trabalho, alguma situação, algum complemento. E
o outro, que daí seria o conversei, que era o que você queria dizer aqui. Então, I told to my boyfriend. O que aconteceu aqui? I told to my boyfriend alguma coisa. Eu falei para meu namorado alguma coisa, então, sobre o trabalho, sobre alguma coisa que aconteceu. Por que aqui eu utilizei o told e aqui eu utilizei o telling? No caso, eu conversei é passado e o tell, ele é um verbo irregular. O tell, ele é um verbo irregular. E no passado, ele significa told. Por isso que a gente vai utilizar o I told to my boyfriend. E aqui eu coloquei um ing, porque na tradução, como a gente estava falando aqui, tem um ando, indo. Lembra que eu falei para você que o ing, então, significa ando, indo. Então, I am telling, eu estou falando. E I told, eu falei. Essa aqui é a diferença entre um e o outro. Eu falei e eu estou falando. Agora, chegando aqui nas últimas frases, o shopping à noite é muito assombrado. The mall at night. Sempre que você for utilizar de noite, você vai utilizar at. É uma exceção à regra, porque a gente fala in the morning, in the evening, in the afternoon. In the morning, de manhã. E de noite você vai utilizar o at night. Então, essa aqui é a diferença. De noite você vai utilizar at night. À noite ou de noite. Is very haunted. Então, perfeito, é muito assombrado. Haunted, assombrado, que nem a gente aprendeu ali. Perfeitíssimo. Aqui você fez correto. Então, o shopping à noite é muito assombrado. Muito, muito. Você colocou very, very. Agora que eu vi. Então, the mall at night is very, very haunted. Eu não gosto. Então, eu não gosto de casa assombrada. I don't like house haunted. Aqui tá tudo certo das palavras. Só quando você vai dar um adjetivo para alguma coisa, sempre que você for descrever um objeto, no caso, o nosso objeto é casa. Eu vou dar um enter aqui. Não, vou deixar aqui. Sempre que você for dar um destaque, no caso, o nosso destaque aqui é casa. Casa é um objeto. E sempre que você for falar, descrever a casa, por exemplo, casa vermelha, casa assombrada, casa feia, você vai colocar a descrição do objeto na frente. Essa é uma das regras do inglês, então. A gente fala no inglês assombrada casa, que nem se a gente fosse falar carro vermelho. Vou colocar um outro exemplo aqui. My car, deixa eu ver. My red car significa meu carro vermelho. Então, percebe que o carro vermelho. Percebe que o carro, ele vai para o fim, embora no nosso português ele fique no meio. A gente fala no português o objeto, carro, e depois a gente descreve vermelho, azul, feio, lindo. E no inglês a gente coloca primeiro a descrição e depois o objeto. Então, aqui no próximo, vou dar mais um exemplo, então. My amazing, que nem você colocou ali em cima de namorado, amazing boyfriend. Então, aqui, my amazing boyfriend, meu namorado maravilhoso. Amazing, maravilhoso. Percebe que a gente coloca, então, a descrição, a gente coloca, então, antes do objeto, antes da pessoa. Então, aqui, ó, house, eu vou até deixar o mesmo sentido aqui, o mesmo padrão. House, car, boyfriend. Então, por isso que aqui eu não gosto de casa assombrada, você tem que falar no inglês, pensar assim, assombrada casa. Então, haunted,
house, assombrada, casa. Red car, vermelho, carro. Amazing boyfriend, maravilhoso namorado. Então, I don't like haunted house. Eu não gosto de casa assombrada. My red car, meu carro vermelho. E my amazing boyfriend, meu namorado maravilhoso. O último, então, are you from France? Está certíssimo, você é da França. Are you from France? E she is from South Africa. Ela é da África do Sul. Então, are you? Você é. Legal, perfeitíssimo. E she is from? Ela é de algum lugar. Então, ela é da África do Sul. South Africa. Então, aqui está feita a correção, Laís. Espero que ajude você. E um bom dia, então. Tchau, tchau.